primeira dispensação, chamada de dispensação da inocência, ela conseguiu nos revelar o homem vivendo no paraíso. Deus sempre desejou o melhor para o homem. A Bíblia diz que Deus escolheu o lugar mais lindo da terra. Ali formou um jardim de delícias, né? A própria palavra Éden quer dizer prazer, deleite, mostrando o quão deleitoso e prazeroso era aquele lugar. Ali o homem não tinha necessidade de nada. Ali o homem tinha fartura de tudo. Ali o homem desfrutava de uma fauna rica, de uma flora rica. O homem desfrutava das belezas da natureza. Ali tinha ouro, tinha pedras preciosas. Ali não tinha falta de água, tinha um rio que dividia-se em 4 braços. Portanto, era um lugar esplêndido e maravilhoso. E nesse período da dispensação da inocência, Deus só fez uma exigência ao ser humano. Deus criou Adão, depois criou a sua esposa Eva e colocou o casal no jardim do Éden. E a Bíblia diz que Deus falou para eles: olha, de todas as árvores que há no jardim, poderás comer livremente, de todas, à exceção de uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Perceba que Deus não proibiu o homem comer do fruto da árvore da vida. Deus só proibiu ele comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Interessante que o homem não teve curiosidade de comer do fruto da árvore da vida, mas teve curiosidade de comer do fruto da árvore proibida, da árvore do conhecimento do bem e do mal. A única exigência de Deus para os seres humanos nesta dispensação da inocência era não comer do fruto proibido. Mas aí a Bíblia diz que Satanás se encarnou numa serpente, o que demonstra que a queda de Lúcifer já havia acontecido antes da criação do homem. Ele já era, a essa altura, um inimigo opositor de Deus. E exatamente quando ele viu a nova criação de Deus, ele foi lá perturbar. Ele foi lá tentar fazer que a nova criação se rebelasse também contra o Criador, assim como ele havia feito. Que, aliás, segundo alguns eruditos, a Bíblia fala de 2 Éden, Quando o profeta Ezequiel descreve a queda de Lúcifer, ele revela que ele habitava no Éden entre pedras afogueadas, E lá cita uma lista imensa de pedras preciosas. O que para alguns eruditos, antes do Éden vegetal em que o homem habitava, havia o Éden mineral, aonde Lúcifer habitava. E ele foi expulso de lá. Aí Deus fez o Éden vegetal e criou o homem. Interessante que a criação do homem também foi uma resposta de Deus a Satanás. Porque Satanás havia dito: subirei nas alturas e serei semelhante ao Altíssimo. Quer dizer, o maior desejo de Satanás era ser semelhante ao Altíssimo. Aí Deus o expulsa de lá. E o que é que Deus faz? Deus cria o homem do pó da terra, à sua imagem e semelhança. Isso aí deixou o diabo irado.
porque aquilo que ele queria ser, Deus fez o homem ser a imagem e semelhança de Deus. Porém, feito do pó, para que o homem entendesse sua fragilidade e sua dependência de Deus. Mas aí o diabo ficou com raiva e foi tentar o homem. E começou justamente colocando dúvida na palavra de Deus. Quando a serpente disse para Eva que ele podia comer o fruto, que não teria nenhum problema, que eles não morreriam. E ainda acusou Deus de egoísta. Falou, na verdade, Deus não quer que vocês comam do fruto proibido para que vocês não sejam igual a ele, conhecedor do bem e do mal. Então, foi quando Eva deu ouvidos à voz da serpente, comeu o fruto proibido, e pegou também o fruto, deu ao homem, o homem comeu, e ali entrou o pecado no mundo. E qual foi o pecado? A desobediência à palavra de Deus. A dúvida acerca da palavra de Deus. É a área que o diabo mais atua no coração das pessoas, é colocando dúvida acerca da palavra de Deus. Foi assim que o diabo induziu o homem ao pecado. Foi colocar dúvida acerca da palavra de Deus. Infelizmente, a mulher acreditou na mentira da serpente, comeu do fruto proibido e veio as consequências. O homem foi expulso do paraíso e até mesmo proibido de comer do fruto da árvore da vida, que antes não havia essa proibição, mas como o homem preferiu a árvore do conhecimento do bem e do mal, foi-lhe vedado também comer do fruto da árvore da vida, a ponto de Deus colocar lá o querubim com uma espada flamejante, guardando o caminho da árvore da vida, para que o homem não comesse do fruto da árvore da vida. O homem perdeu todos os privilégios. O pecado roubou todos os privilégios do homem. E assim foi quando Deus chamou o homem e a mulher e a serpente, e cada um recebeu uma sentença. Aí vem um aprendizado sobre as dispensações, que eu quero que você aprenda isso. Cada dispensação, ela tem um começo e um fim, e ela sempre termina com um juízo. Pode observar. Todas as 7 dispensações, elas vão sempre terminar com um julgamento para o homem. O julgamento no final da dispensação da inocência foi as sentenças que Deus proferiu. Para a serpente, Deus disse, olha, você se arrastará sobre o pó, comerá do pó, mas Deus ali pronunciou também uma sentença contra Satanás, que naquele exato momento era simbolizado pela serpente, dizendo, da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Exatamente, percebemos aí a grandeza da misericórdia de Deus. Porque Deus disse da semente da mulher. Olha que coisa interessante. Deus não falou da semente do homem. Deus falou da semente da mulher. Uma vez alguém perguntou, pastor Erivaldo, por que Deus não destruiu Eva quando ela pecou, quando ela comeu o fruto proibido, antes dela oferecer para o homem? Por que Deus não destruiu Eva antes dela oferecer o fruto para Adão? E Deus podia ter feito uma outra Eva perfeita para Adão antes dele se contaminar comendo o fruto proibido. É porque Deus não trata os seres humanos como objetos descartáveis. Deus poderia desistir de Eva, mas não. Pelo contrário, Deus passa agora
a usar a própria mulher, que foi a primeira pessoa que cedeu ao pecado, para que dela viesse o Salvador. Para que da mulher que cedeu à tentação viesse o Salvador do mundo. Porque Deus disse da semente da mulher. Todos nós somos semente de homens, que a própria palavra semente vem de sêmen. E toda criança é gerada no ventre de uma mulher através da união do sêmen do homem com o óvulo da mulher, através da união do cromossomo masculino com o cromossomo feminino. Mas Jesus Cristo é o único ser que já pisou nesta terra que não é semente de homem, ele é só semente da mulher. Porque Jesus não foi gerado pelo homem, ele foi gerado pelo próprio Deus. Por isso existe a palavra profética que diz: tu és meu filho, hoje te gerei. Jesus foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Então, Jesus Cristo foi gerado através da união do cromossomo feminino de Maria com o cromossomo divino. Por isso que ele tem uma dupla natureza, divina e humana, 100% homem, 100% Deus. Então, Jesus é o único ser humano que pisou nesta terra, que ele é só semente da mulher. Todos nós somos semente do homem, mas Jesus é semente da mulher. Veja a misericórdia de Deus, porque a semente daquela que primeiro cedeu à tentação foi que Deus enviou para esmagar a cabeça do agente da tentação, que é Satanás, simbolizado pela serpente. A mulher recebeu também a sua sentença, claro, passaria a ser dominada pelo homem, passaria a dar à luz a filhos com dores. O homem recebeu também a sua sentença, passaria a viver do suor do seu rosto. A terra sofreria consequências como surgimento de espinhos, abrolhos. Aquilo que era tão fácil para o homem, né, passou a se tornar mais difícil. E daí surgiu uma série de outras consequências por causa do pecado, culminando com a expulsão do Jardim do Éden. Então perceba que cada dispensação termina com um julgamento, é isso que você tem que aprender, e também em cada uma das 7 dispensações sempre tem um fato escatológico. Pode observar, na dispensação da inocência, o grande fato escatológico, que foi uma profecia para o futuro naquele momento, que foi a previsão da destruição definitiva de Satanás pelo descendente da mulher. Então, ali foi uma profecia escatológica lá na primeira dispensação, na dispensação da inocência.